Olá pessoal, aqui é o professor Cauê Pimentel, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estar trabalhando o conteúdo da aula 1 da disciplina de Anatomia Humana. Então essa aula está disponível no SAF e vocês podem fazer o download dela se quiser. Caso contrário, podem continuar assistindo ela na sua postagem original no YouTube. Então o tema da nossa aula de hoje é sobre a história da anatomia humana. E ela vai ser ministrada por mim, professor Mestre Cauê Pimentel. Bom, falar em anatomia humana, é importante a gente iniciar pensando sobre os primórdios, né? Então, inúmeros artefatos e inscrições foram conhecidos pelos homens, principalmente pelos arqueologistas, e eles datam principalmente da pré-história. Então, é possível nós inferirmos, né, que durante esse período, o homem, durante a sua inscrição por meio das pinturas rupestres, já exprimia algum conhecimento voltado para a anatomia. Interessante pensar que esse conhecimento, então, ele foi perpetuado ao longo de toda a história, né, através de desenhos, figuras, né, como representa essa imagem que vocês estão visualizando. No caso, é importante a gente pensar que existem pinturas que datam até 3.000 anos antes de Cristo. E também, associado a esse contexto, nós temos um exemplo, né, da trepanação, né, ou seja, através de fósseis humanos. Então aqui nós temos um exemplo de trepanação. O que é a trepanação? É a perfuração, a abertura do crânio de pessoas em vida, vivos ainda, ou pessoas que já morreram. Então, na antiguidade, acreditava-se muito que a trepanação era uma forma de eliminar os espíritos malignos. Eliminar esses espíritos malignos e, com isso, consequentemente, ocorria a liberação. Um exemplo, né? Eu trabalhei esse contexto em sala de aula também. Uma pessoa estava subindo na árvore e tinha uma queda da árvore, e, consequentemente, ela apresentava um traumatismo crânioencefálico. Esse traumatismo crânioencefálico promove um desequilíbrio entre a massa cerebral, do tecido, do órgão do cérebro, né, o conteúdo de sangue e, consequentemente, o líquido que recobre e protege, que é o líquido cefalorraquidiano. Com isso, a pessoa apresenta sinais e sintomas, por exemplo, agitação, agressividade, evoluindo para um quadro de sonolência e, posteriormente, um coma. Isso, na antiguidade, era entendido como uma possessão, algo místico. E, sendo necessário, então, a intervenção por conta dos curandeiros da época, essa intervenção era baseada na liberação desse espírito maligno, né? Então, ela ocorria por meio da trepanação. Então, a trepanação, essa abertura do crânio, por muitas vezes poderia ser positiva ou, em alguns casos, negativa, né? Eram lançados os dados da sorte, porque nessa época a gente sabe que não existiam terapias, né, medicamentosas, muito menos de controle de infecção. Então a pessoa poderia morrer, né, em decorrência desse procedimento, vamos dizer. Por sorte, algumas pessoas conseguiam sobreviver, né? E isso gerou possibilidades futuras. Além disso, até hoje é utilizada a trepanação no caso de procedimentos cirúrgicos. Então, para acessar o conteúdo cerebral é preciso perfurar o crânio. Então, a trepanação até hoje é utilizada em procedimentos cirúrgicos. E essa imagem representa muito bem isso, né? Então, a gente consegue ver a abertura do crânio, né? Aqui uma abertura bem grande, lógico, né? Aqui também uma abertura do crânio, né? Aqui uma abertura do crânio. Isso são várias representações. E é importante a gente pensar que, para realizar uma perfuração do crânio, a pessoa que realizava isso, ela precisa apresentar um conhecimento mínimo das estruturas do corpo, ou seja,
entender que o crânio é duro, é rígido, que precisa de força para fazer isso, ou um instrumento cortante, enfim. E daí nós temos o destaque para a anatomia na antiguidade, né? Então, a anatomia na antiguidade, ela apresenta inúmeras obras, né, que foram deixadas pela civilização antiga, né? Entre elas toda a coleção de Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina. Então, por que Hipócrates é o pai da medicina? Ele foi o primeiro filósofo e médico, né, porque ele dissociou o conhecimento do misticismo, né, da religião, né, o pensamento de algo superior, em relação ao desenvolvimento de doenças, ou seja, ele identificou que as doenças são causadas por fatores orgânicos e existe um mecanismo para que uma doença ocorra. O nome disso é fisiopatologia, ou seja, o mecanismo que causa a doença, que vocês vão estar estudando ao longo dos cursos. Durante esse período, principalmente um período 600 anos antes de Cristo até cerca de 300 anos de Cristo, nós temos uma grande distribuição e possibilidades de estudos que foram desenvolvidos pelos grandes filósofos gregos, né, lá na Grécia. E nós temos a figura de Aristóteles, que está representado na imagem, lá em 384, que viveu entre 384 e 322 a.C. Então, além de toda a sua contribuição filosófica, ele tem um pouco de contribuição voltado para a anatomia, porque ele conseguia trazer a ilustração de estruturas anatômicas. E isso se constitui uma ferramenta importante para, né, o desenvolvimento do conhecimento anatômico. E ele é considerado como o filósofo grego que foi associado à criação da anatomia comparada. Em seguida, nós temos então o quê? Nós temos a Escola de Alexandria, lá no Egito. Então, a Escola de Alexandria, ela vem com uma grande escola, principalmente do tempo antigo, né? Então, ela é sediada na cidade de Alexandria, que é situada no Egito, e ela foi constituída como a maior escola científica da Antiguidade Clássica. Então, muitos reis, principalmente os reis ptolomaicos, eles viviam em Alexandria e, consequentemente, acumulavam informações através de livros, de obras de arte, né? E isso comportava, então, a criação de bibliotecas e museus. E foi nesse local que a anatomia, então, ganhou o seu primeiro status enquanto disciplina. E os principais registros demonstram que o cientista, no caso Galeno, ele começou a realizar então as primeiras dissecações públicas de animais e também de corpos humanos. Juntamente com ele, Herófilo da Calcedônia também, né? Então, Herófilo, ele traz que as suas contribuições merecem principalmente destaque porque ele reconheceu o cérebro como órgão central do sistema nervoso. E com isso, ele já associou que no cérebro seria a sede da inteligência. E conseguiu também apresentar a diferença entre os nervos sensitivos e os nervos motoros. Ainda falando sobre a Escola de Alexandria, nós temos, dentro dos primeiros séculos da era cristã, então nós temos alguns grandes estudiosos, né, por volta do ano 50 depois de Cristo, como Rufo de Éfeso e Sorano de Éfeso. Eles trazem que o seu conhecimento foi muito destacado, os pesquisadores, né? Muito destacado porque eles conseguiram influenciar, né, o próprio Galeno de Pérgamo. Então, Galeno, ele é considerado como o príncipe dos médicos, né? Ele é considerado como o príncipe dos médicos, e isso tem uma representação muito positiva, porque ele foi uma figura fundamental na história da medicina, porque ele começou a realizar o quê? Investigações que se apoiavam tanto em escritos hipocráticos, ou seja, lá da antiguidade, também com escritos de Aristóteles.
Então, o que Galeno trouxe no que tange a anatomia? Ele transpôs os conhecimentos que possuía da anatomia animal e conseguiu comparar com a anatomia humana. Com isso, ele conseguiu trazer algumas hipóteses de base do funcionamento do nosso corpo, ou seja, da fisiologia. Então, começou a pensar que os diversos órgãos e conseguiu trazer, ele fundou a teoria da pneuma, que é a essência da vida. No que tange a filosofia de Galeno, ela era principalmente descritiva, porém tinha um cunho filosófico estoico. Então ele procurou então justificar o que? A forma e a estrutura de todos os órgãos e a sua relação com as funções que ele acreditava a que esses órgãos fossem destinados. O período entre a morte de Galeno e a primeira tradução de uma obra de material médico ocorreu no século XI. Então a gente já vai falar isso sobre a Idade das Trevas, né? Então, no próximo slide a gente tem aqui, estamos falando aqui sobre a Idade das Trevas. Então nós falamos do século II até o século X, nós tivemos a Idade das Trevas. E isso traz um ponto muito, muito significativo, né? Por quê? Porque na Idade das Trevas nós tivemos então o conhecimento que foi voltado como eu posso dizer, entrou como posse da própria Igreja Católica. Então a Igreja Católica concentrou todo o poder e tudo que fosse contra a Igreja Católica seria considerado uma heresia. E a punição era a morte. Como sugestão de estudo sobre a Idade das Trevas, existem várias séries, até dentro do período de sala de aula, eu apresentei a vocês, né, algumas séries que falavam sobre a Idade das Trevas, como por exemplo Vikings, né, uma série disponível na Netflix, vocês conseguem assistir, que fala bastante sobre a Idade das Trevas e a importância da religião em si. Então isso é um ponto muito positivo para isso. Com o vencimento da Idade das Trevas, nós tivemos então o evento das Cruzadas, né, as expedições religiosas com o intuito de desbravar cidades e territórios e também a reconquista principal de Jerusalém, né? Então, com as Cruzadas ocorreu então a a exploração mesmo de ambientes, ou seja, o homem da Europa com os homens, né, que comportavam os exércitos cruzados, eles viajavam à Europa, então existia troca de informações, existia conhecimento que era transmitido, que era passado, né? E isso retornava. Então, quando retornava, principalmente para a Itália, então nós tivemos um aumento, principalmente demográfico, né? Ou seja, aumento de pessoas e também associado à expansão territorial. Então, essas pessoas que os cruzados, né, iam fazer as expedições, eles aumentavam o seu terreno, aprendiam conhecimento e, além de tudo, permitiu que a troca de informações, a troca de conhecimento e a troca de mercadorias. Então, permitiu então o renascimento comercial. E através dessa retomada das atividades comerciais, o que aconteceu? Começou então a formação de espaços urbanos. Então, espaços urbanos cresceram, evoluíram, e com isso surgiu a instalação das universidades. E como nós temos em registro, a primeira universidade que foi identificada foi a Universidade de Bolonha, lá no século XII, que ela constava com faculdades de Direito, Medicina e iniciou então as primeiras dissecações. Então esse é um ponto muito importante do estudo da anatomia, porque a anatomia está inserida dentro da disciplina da medicina como uma das principais disciplinas. O que acontecia? Esse ambiente do ensino em Bolonha era um ambiente fundamentalmente escolástico, ou seja, o ensino era em geral.
no ensino generalizado, associado ao estudo da anatomia, principalmente associado à tradução de alguns textos árabes e também à observação da natureza. Porém, não tinha uma instrumentação prática em anatomia, de forma que a primeira dissecação pública no espaço universitário, de que se tem conhecimento, ela ocorreu no início do século XIV, mais precisamente em 1312, lá na Universidade de Bolonha. Com isso, nós temos um grande cientista, né, que nasceu e estudou em Bolonha, que foi Mondino de Luzzi, que ele viveu entre 1270 e 1326, e ele foi, então, um grande professor e cientista, né? Então, ele participou do corpo docente da universidade e trabalhou principalmente voltado para a anatomia, com a realização da dissecação do corpo humano publicamente. E ele foi considerado um dos restauradores da anatomia. Por quê? Porque ele conseguiu ter uma nova publicação, que foi o Tratado de Anatomia, considerado então o primeiro trabalho moderno de anatomia baseado na difícil prática da dissecação. Ou seja, a gente tinha os trabalhos antigos lá, né, os trabalhos gregos, um período muito longo, sem a presença de publicações por conta da Idade das Trevas, e daí nós temos Mondino de Luzzi como restaurador da anatomia com sua prática. Como ocorria então esse conhecimento, né? Esse conhecimento lá em Bolonha. Então ele é basicamente denominado por meio do estúdio anatômico. Então o que era o estúdio anatômico? É conforme está representado nessa imagem. Então nós tínhamos três figuras principais. O primeiro era o ostensor, que era o aluno, que hoje atualmente figura o papel do monitor. Então era um aluno que já tinha conhecimento sobre anatomia e ele participava. O demonstrador ou incisor, que era que é o que corresponde atualmente ao técnico, né? Ou seja, ele vai fazer a incisão, ele vai expor, enfim. E nós tínhamos os alunos, que os alunos ficavam ao redor desse cadáver e assistiam então às observações. Então o ostensor ele ensinava, o demonstrador ele apresentava, fazia a dissecação do corpo e os alunos ficavam só observando. Uma característica importante, essas atividades do estudo da anatomia ocorriam principalmente em um período do ano, que era o inverno. Porque nessa época, em 1300, não tinha conhecimento sobre os métodos de preservação dos cadáveres, como nós temos o formol ou a glicerina hoje. Então, era necessário que ocorresse uma maior preservação. E o inverno europeu, nós sabemos que tem temperaturas até abaixo de zero. Então, o cadáver ele era explorado ao fresco, para que fosse praticado, então, o estudo da anatomia. E daí nós temos a evolução, né, com o passar da linha temporal. Então, nós temos, lá no século XIV, nós temos a evolução do século XV, né, século XVI, com um segundo movimento que é chamado de humanismo, né, que ele veio, então, de uma forma a somar a todo esse processo, e ele principalmente trouxe a recuperação das obras clássicas de Aristóteles, Hipócrates e Galeno. Elas foram traduzidas do seu texto original, que era em grego, e foram recuperadas as bibliotecas, foram sendo recuperadas das bibliotecas que antes existiam somente nos conventos e agora dentro das universidades. Então, dentre os feitos anatômicos, né, que a gente não tem como destacar, principalmente no século XV, nós temos a postura de Leonardo da Vinci, que é esse que está representado na imagem. Então, nós temos aqui Leonardo da Vinci, representado aqui nessa imagem. Ele foi um grande, como eu posso dizer, ele foi
uma grande influência em toda a arte renascentista italiana e também atuou como engenheiro, como médico, enfim, várias possibilidades de Leonardo da Vinci. Né? Então, ele proporcionou a realização principalmente de ilustrações com uma acurácia muito significativa sobre o corpo humano. E que, de certa forma, ele conseguiu trazer expressões que antecederam todo o movimento renascentista que ocorreu somente no século XVI, né, sob a tendência naturalista, principalmente. Então, foi Leonardo da Vinci que utilizou pela primeira vez o termo demonstração, e ele foi considerado um dos maiores anatomistas de todos os tempos. Com suas descobertas, sendo muito originais para a época, porém, no estágio que estava o ensino da anatomia, elas contribuíram um pouco, de forma que conseguiu, séculos depois, cerca de 200 anos depois, as representações de Leonardo da Vinci foram melhor identificadas, e ainda nós tivemos textos que foram publicados até os anos de 1916, ou seja, no século XX. Então, a influência de Leonardo da Vinci foi muito positiva, foi muito significativa em todas as áreas humanas e principalmente na anatomia. Aqui eu trouxe algumas imagens de obras do Leonardo da Vinci. Então, essa primeira imagem é muito conhecida, né? O Homem Vitruviano. Então, traz representações da dimensão do corpo humano e a sua capacidade de mobilização. Aqui nós temos representações de técnicas de desenho, de representação de estrutura óssea, de estrutura muscular, de estrutura tendínea. Aqui nós temos a representação da pelve feminina, da vulva, com representação da característica desse tecido, característica do músculo. Então, são obras de extrema relevância e com um potencial de ensino e de estudo muito grande. Avançando nos séculos, então nós chegamos ao século XVI. No século XVI tivemos então Andreas Vesalius, e ele é um grande, como eu posso dizer, um grande relevo, né? Ou seja, ele é muito significativo. Viveu entre 1514 e 1564, ainda no cenário italiano, né? Ele foi um grande defensor da técnica de dissecação e acreditava que era a única forma de se conhecer realmente o corpo. O intuito de toda a sua obra é a partir então de uma dissecação sistemática de cadáveres, né? E principalmente de abandonar a característica de revisionista que prevalecia no estudo anatômico anterior a ele. Ele teve o seu estudo intitulado De Humani Corporis Fabrica, que foi concluído em 1543. E o que acontece? O impacto da obra de Vesalius conseguiu trazer um alto grau de detalhes anatômicos por meio das suas ilustrações. Por quê? Porque ele já tinha característica renascentista, mas ele ainda também era influenciado pelas obras naturalísticas e escolásticas lá de Galeno, que viveu lá na Grécia. Vesalius também ele dedicava a pesquisa científica sobre o corpo humano e também dissecava animais. Então ele voltou a repensar também, a trazer essa reflexão sobre a anatomia comparada, ou seja, comparar estruturas de animais com estruturas do corpo humano. Isso Galeno fazia lá, em 300 a.C. Ainda assim, nessa mesma época, antes da gente avançar um pouquinho, um dos grandes discípulos foi Gabriel Falópio. Um dos grandes discípulos foi Gabriel Falópio, que viveu entre 1523 e 1562. Gabriel Falópio traz até hoje o seu nome Falópio às trompas uterinas, né? Então, as trompas de Falópio. Então, a gente vai estudar isso, a gente vai lembrar quando nós estudarmos sistema reprodutor feminino, né?
Avançando no tempo, então chegando no século XVII, né, nós temos então a presença de William Harvey. William Harvey, um inglês, né, que viveu entre 1578 e 1657, ele teve uma grande apresentação no cenário anatômico mundial, porque ele publicou em Frankfurt o estudo anatômico do movimento do coração e do sangue nos animais, ou seja, a sua publicação alterou profundamente a concepção do organismo humano. Por quê? Porque ele passou a utilizar e pensar não só em anatomia, mas o mecanismo de funcionamento do corpo, ou seja, a fisiologia. Então, o que Harvey fez? Ele procurou investigar a anatomia a partir de bases mecânicas e físicas, de forma a suprimir alguns suportes, principalmente teológico e filosófico, do pensamento. Ou seja, ele foi uma figura que, assim como Leonardo da Vinci, estava à frente de seu tempo. Ele estudou principalmente em répteis e depois ele conseguiu trazer representação para a circulação humana. O que a teoria de Harvey apresentou? Ele realizou uma série de experimentos que incluíram principalmente a observação sistemática do coração e do funcionamento de toda a circulação sanguínea nos órgãos vivos, nos organismos vivos. Então, ele utilizou várias espécies de serpentes e depois ele utilizava principalmente o braço humano por meio de torniquetes e garrotes. Então, ele conseguiu constatar a diferença entre veias e artérias e os efeitos que a compressão exibia sobre elas. Então, ele conseguiu comprovar a hipótese de que o fluxo sanguíneo ele era circular e constante e que o coração tinha a função de manter esse fluxo contínuo por meio da sua ação enquanto bomba. Então, hoje nós sabemos que o nosso coração funciona como uma bomba que garante o fluxo contínuo de sangue para os nossos órgãos e tecidos. Então, o coração bate, ejeta sangue, esse sangue percorre o nosso corpo através das artérias, alimenta os nossos órgãos e tecidos e retorna para o coração por meio das nossas veias. Um pouquinho, avançando um pouco na história, então nós temos que no final do século XVIII, então, a anatomia descritiva já tinha investigado e identificado grande parte das estruturas corporais humanas. Então, nós vamos estudar durante toda a disciplina, e vamos observar que as estruturas anatômicas elas têm definições gregas e definições em latim. Isso vai influenciar de acordo com a escola, conforme os pesquisadores, os cientistas determinavam. Então, nós temos aí a evolução. E com o passar do tempo, nós temos então a evolução do homem enquanto ciência. E, de certa forma, começou então a ampliação das áreas da anatomia. Uma delas foi a anatomia patológica. Então, a anatomia patológica foi inaugurada por Giovanni Battista Morgani, que viveu entre 1682 e 1771. O que é a anatomia patológica? É identificar a alteração nos tecidos e, consequentemente, vai causar uma doença. Então, a anatomia patológica é utilizada até hoje. Um exemplo, paciente que tem uma suspeita de um câncer. Então, esse paciente é coletado células para análise em laboratório e, após isso, identifica-se se é a causa do câncer, e a origem e a forma de tratamento que vai ocorrer. William Sharp e Henry Gray, eles também são conhecidos principalmente por suas contribuições. Quais são as contribuições? Principalmente, a contribuição de Sharp e Gray é o livro Gray's Anatomy. Não é a série, tá, pessoal? É o livro Gray's Anatomy. Então, é esse que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem a imagem de William Sharp e Henry Gray. E o livro Gray's Anatomy é um livro que foi publicado em 1800, no século XIX, e até hoje nós temos Gray's Anatomy como um grande livro. Inclusive, vou estar disponibilizando para vocês estudarem o livro do Gray.
Ainda depois de Harvey, importante destacar que nos séculos 18 e 19, nós tivemos então, as estruturas já eram conhecidas, já foram denominadas, então nós tivemos a evolução dos equipamentos de assistência à saúde, entre eles o estetoscópio, né, que foi desenvolvido em 1816 por René Laennec. Isso permitiu auscultar, ou seja, escutar os sons do coração. E em 1860, né, nós tivemos então a criação do laringoscópio, que está representado aqui na imagem. Então, o primeiro laringoscópio, uma imagem mais clássica, e aqui o primeiro exemplo de estetoscópio, por René Laennec. Evoluindo na anatomia, então foi importante destacar, que a microscopia apresenta um potencial muito grande. Então, nós temos aqui a comprovação da teoria biogênese de Louis Pasteur. Então, comprovação da teoria da biogênese, principalmente apresentando a existência da bacteriologia, né, por meio da sua publicação, né, do seu ensaio, né, da sua pesquisa. Então, o que Louis Pasteur fez? Ele comprovou de que a vida não surgia do nada, né? Então, a vida precede de um ser vivo, e que existiam seres vivos microscópicos, ou seja, as bactérias. Importante destacar que Louis Pasteur, então, ele fez uma experiência, né, onde ele utilizou duas amostras. Aqui na imagem a gente está vendo, né, uma amostra que ficou exposta ao ambiente, a gente vê que ela não tem tampa, e a segunda amostra ela tinha esse bico de ganso, né, ó. A gente consegue observar que ela tem esse bico de ganso. Dentro desses frascos, ele colocou uma sopa nutritiva e aqueceu elas. E esperou o crescimento microbiano. Como essa estava exposta ao ambiente, teve crescimento principalmente de fungo. E essa que foi exposta ao ambiente, porém apresentava o pescoço de ganso, ela ficou teoricamente estéril, ou seja, livre de micro-organismos, e não teve crescimento. Ou seja, ele provou que a vida não surgia do nada. Nós temos também Robert Koch, aqui representado como o primeiro cientista que trouxe a representação do microscópio. Então, a primeira análise microscópica foi através das cascas de de cascas de árvore, né? Onde a hora que ele visualizou a casca das árvores, ele viu que existiam quadradinhos que eram divididos. Ele classificou isso como uma célula. Então, ele classificou como uma célula a unidade funcional do ser vivo, que era organizada através de estruturas microscópicas, e que nós temos isso até hoje. Evoluindo na imagem, então nós chegamos aqui no século XIX, né? Então, principalmente o professor de física alemão Wilhelm Röntgen, que viveu em 1895, ele apresentou à comunidade científica a primeira imagem em raio-x da história, que é essa aqui, que é a imagem da mão da mulher dele, que infelizmente faleceu poucos dias depois após essa imagem, em decorrência da exposição à radiação. Em 1896 foi inventado o fluoroscópio e permitiu, então, a primeira vez a visualização de uma imagem interna do corpo. Isso possibilitou, então, visualizar os movimentos do coração e o funcionamento dos pulmões. Então, a fluoroscopia é uma representação por meio da utilização de radiação, né, que daí é possível visualizar, né, uma série de raio-x que foi realizado. Então, é considerado uma fluoroscopia. Hoje nós temos técnicas mais seguras, muito mais seguras, né, lógico, mas nós temos técnicas muito mais tecnológicas, né, aparelhos com um certo grau de tecnologia que realizam fluoroscopia. Um exemplo, a fluoroscopia é muito utilizada para verificar a presença e alinhamento na resolução de fraturas. Então, o paciente teve uma fratura, realizada a osteossíntese cirúrgica, então precisa verificar. Então, utiliza-se fluoroscopia. Fluoroscopia também é muito utilizada hoje para avaliação da circulação coronariana, ou seja, das artérias do coração.
para identificar a área que ocorreu um infarto, tratar essa área, realizar implante de stent, enfim, uma infinidade de possibilidades. E nós chegamos então na anatomia do século XX. Né? Então, a anatomia do século XX, ela chega permeada da evolução tecnológica. Nós temos então a ampliação das universidades, dos cursos da área da saúde. Então, nós temos as primeiras escolas de enfermagem no Brasil, ali no final do século XIX, início do século XX. Né? Então, nós temos grandes possibilidades aí de estudo. Né? Então, começou a ser um conteúdo mais democrático o estudo da anatomia, principalmente nos séculos XX e XXI. E no século XX e século XXI, nós temos então a transição do estudo que antigamente ocorria somente por meio de cadáveres. Nós temos então a aplicação dos manequins, das estruturas e principalmente dos modelos em 3 dimensões, que é o que a gente vai usar muito para estudar conforme o aplicativo que eu sugeri para vocês. É o Anatomy 3D. Então, consegue ter um potencial de estudo muito grande, porque nós temos uma interação com a estrutura, eu consigo identificar, eu tenho os alfinetes fixos, tem as definições e tal. Então, é um ponto muito positivo. Do estudo da anatomia, a gente vai estar utilizando para estudar e ampliar nosso conhecimento sobre a anatomia. Aqui eu deixei alguns links para o estudo, então o slide está disponível para vocês acessarem no SAF, tá? Então, o Museu Interativo de Anatomia e o Museu Virtual de Anatomia Humana, que vocês podem acessar, tem várias informações significativas para vocês. Referências, né, o artigo da Talamone, que é um artigo que foi inserido dentro de um livro, né? Então, ele funcionou como a principal referência dessa aula. Eu disponibilizei esse texto também para vocês fazerem a leitura, entenderem um pouco sobre, quiserem aprofundar, né, tem uma curiosidade ali que se destaca dentro do texto da Talamone, que ela traz a anatomia como utilização de entretenimento, né, lá no século XIV, século XV, então começou a utilizar principalmente na Inglaterra, dissecações públicas, né? E essas dissecações públicas começaram a trazer um pouco de entretenimento. As pessoas iam para os anfiteatros para avaliar e verificar essas dissecações públicas. Então, ela faz esse comentário nesse texto. Quem tiver interesse pode fazer a leitura com um certo grau de profundidade. E vai ficar bem legal. Tá bom? E aqui a gente encerra a aula. Essa aula a gente finaliza. Eu deixo com vocês o meu contato, né? E o meu e-mail está disponível no SAF, vocês podem acessar. Se tiverem alguma dúvida acerca da aula, da reprodução, ou até mesmo das próximas aulas e do cronograma, considerando o contexto que nós estamos vivendo de pandemia hoje, pela Covid-19, podem me procurar. Tá bom? Então, até mais e tchau, tchau.